As convicções que você nutre sobre sua existência podem estar, sem que perceba, encarcerando-o em uma realidade forjada por você mesmo. Já experimentou a sensação de que determinados ciclos se perpetuam como se sua jornada estivesse presa em uma repetição sem fim? Podem ser obstáculos financeiros, conflitos em seus laços afetivos, ou mesmo a impressão de que, apesar de seus esforços, você está sempre no local inadequado, no momento inoportuno. O que talvez ainda lhe escape é que tais ocorrências não são fortuitas. São, na verdade, o espelho fiel das convicções que você internalizou como suas verdades. A tapeçaria da sua realidade não é uma obra do acaso absoluto. Ela reflete a projeção daquilo em que você acredita no seu íntimo. Isso implica que, ao transformar sua percepção, você tem o poder de redefinir completamente o curso da sua vida. Mas qual é o mecanismo por trás dessa dinâmica sutil que parece orquestrar tudo ao nosso redor? A chave reside no seu subconsciente, naquilo que você, dia após dia, conscientemente ou não, oferece como alimento para sua mente. E se eu lhe dissesse que há um caminho para reconfigurar sua mente e, assim, esculpir a realidade a seu favor? E que essa possibilidade é endossada tanto por sábios espirituais quanto por pesquisadores científicos. O conceito de que será feito para você, conforme você acreditou, transcende a metáfora. É uma lei tão palpável quanto a da gravidade. Se você conseguir aprender essa verdade, poderá, enfim, tomar as rédeas da sua própria jornada. Contudo, antes de desvendarmos o cerne dessa transformação, é crucial assimilar uma verdade primordial. O que você considera real pode ser apenas um reflexo ilusório da sua mente. E se a realidade que você vivencia hoje não for uma verdade imutável, mas sim uma construção emanada da sua própria psique? Pode soar desafiador, mas tanto a ciência quanto as tradições espirituais convergem para essa mesma percepção. O mundo que você experimenta é uma projeção das crenças e padrões aninhados em seu subconsciente. Para ilustrar, imagine um par de óculos com lentes coloridas. Se as lentes forem azuis, tudo ao seu redor assumirá essa tonalidade. Se as trocar por vermelhas, a realidade se ajustará a essa nova perspectiva. A grande interrogação é: quais são as lentes invisíveis através das quais você tem observado a vida? Desde o nosso nascimento, absorvemos ideias, conceitos e crenças do ambiente que nos cerca. Os valores transmitidos por nossos pais, a educação que recebemos, as experiências que acumulamos, tudo isso contribui para moldar a forma como interpretamos a realidade. O X da questão é que nem tudo o que aceitamos como verdade é de fato genuíno. Muitas dessas crenças foram implantadas sem questionamento e se converteram em filtros invisíveis que distorcem nossa percepção do mundo. A física quântica nos brinda com um vislumbre fascinante dessa dinâmica. O célebre experimento da dupla fenda, realizado há mais de um século, desvendou um fenômeno intrigante. O mero ato de observar altera o comportamento da matéria. Mas como isso se reflete em sua vida? Imagine duas pessoas diante do mesmo desafio, como a perda de um emprego. A primeira encara a situação como uma porta para encontrar algo superior. Já a segunda a vê como um desastre irremediável. Qual delas, em sua opinião, terá maiores chances de encontrar uma nova e promissora oportunidade? Aquela que aborda a situação com uma visão positiva, pois sua mente se abrirá para buscar soluções, conexões e oportunidades alinhadas com essa crença. Agora transponha isso para qualquer esfera da sua vida. Se você acredita que relacionamentos são inerentemente difíceis e dolorosos, sua mente subconsciente atrairá cenários que validem essa visão. Se crê que o dinheiro é um recurso escasso, seu cérebro filtrará a realidade para reforçar essa percepção. Esse mecanismo é conhecido como viés de confirmação, um fenômeno psicológico comprovado, onde a mente busca incessantemente validar aquilo que já acreditamos. Isso elucida porque certas pessoas parecem atrair repetidamente as mesmas situações. O mundo exterior funciona como um espelho do que reside dentro de você. Se você constantemente se depara com dificuldades financeiras, talvez haja uma crença inconsciente de que o dinheiro é árduo de se obter. Se enfrenta rejeições contínuas, pode ser que, no fundo,
não se sinta verdadeiramente merecedor de amor e aceitação. Mas aqui reside a grande reviravolta. Se sua mente possui o poder de criar uma realidade limitante, ela também detém o poder de forjar uma realidade abundante e próspera. Se tudo o que você vivencia hoje é um reflexo do que aceitou como verdade, então a chave para transformar sua vida está em modificar essas crenças. E essa metamorfose se inicia com um passo singelo: tornar-se consciente do que você tem aceitado sem questionar. Agora reflita. O que você acredita ser verdade sobre si mesmo? Essas crenças estão verdadeiramente servindo ao seu propósito ou apenas o aprisionando? A realidade que você experimenta diariamente não é meramente uma sucessão de eventos aleatórios. Na verdade, ela é esculpida por uma força silenciosa, invisível e incrivelmente influente: o seu subconsciente. Essa porção oculta da mente comanda uma vasta parcela de suas ações, emoções e percepções, frequentemente sem que você se dê conta. Imagine um imenso iceberg flutuando no oceano. A ponta visível, acima da linha d'água, representa sua mente consciente, suas decisões, pensamentos racionais e lógica. Contudo, a verdadeira estrutura, a maior e mais poderosa parte do iceberg, permanece submersa. Esse é o seu subconsciente, a força que governa aproximadamente 95% de suas ações diárias. Mas o que torna isso tão crucial? O subconsciente não apenas armazena memórias e experiências passadas. Ele interpreta o mundo e dita as regras da sua realidade. Isso significa que, independentemente do que você deseje conscientemente, se houver um bloqueio subconsciente contraditório, sua mente sempre buscará confirmar essa programação interna. O Dr. Bruce Lipton, biólogo celular e autor do livro A Biologia da Crença, explica que nossa mente subconsciente é programada nos primeiros anos de vida. E a partir daí, começamos a operar no piloto automático. Se crescemos ouvindo frases como dinheiro não dá em árvore, relacionamentos são difíceis ou o mundo é perigoso, essas crenças se instalam no subconsciente e passam a reger nossas experiências. Neurocientistas já comprovaram que o cérebro humano opera em padrões pré-determinados, baseados nas crenças adquiridas ao longo da vida. Isso explica por que algumas pessoas parecem presas em ciclos repetitivos, sejam padrões de fracasso financeiro, dificuldades emocionais ou desafios em relacionamentos. Agora reflita por um momento. Quantas vezes você já se sentiu sabotado pela própria mente? Quantas vezes tentou mudar algo em sua vida, mas parecia que uma força invisível o puxava de volta para os mesmos padrões? Isso ocorre porque o subconsciente sempre busca confirmar aquilo que já acredita ser verdade. O psicólogo Carl Jung já dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você o chamará de destino. Isso significa que enquanto você não trouxer à luz os programas mentais que estão rodando em segundo plano, sua vida continuará sendo guiada automaticamente por padrões que podem nem ser seus de verdade. Muitas dessas crenças foram absorvidas da sociedade, da família ou da cultura em que você cresceu. Mas e se você pudesse acessar esse código oculto e reprogramá-lo? Se o subconsciente é como um sistema operacional que roda sua vida sem que você perceba, então mudar sua realidade exige um recondicionamento mental. A boa notícia é que essa reprogramação é possível e mais simples do que parece. Existem técnicas cientificamente comprovadas que permitem inserir novas informações no subconsciente, ajudando a alterar crenças limitantes e construir uma nova realidade. E a primeira etapa desse processo começa com um conceito poderoso: você precisa se tornar consciente dos padrões automáticos que estão governando sua vida. Agora pare por um instante e reflita. Quais pensamentos recorrentes têm moldado sua realidade até agora? Será que eles são realmente seus ou foram herdados de outras pessoas? A primeira chave para essa transformação é simples, mas poderosa: tomar consciência da sua programação mental. Você precisa se perguntar: quais padrões negativos se repetem na minha vida? O que eu acredito ser verdade sobre mim mesmo e sobre o mundo? Essas crenças estão me ajudando ou me limitando?
A segunda chave é ainda mais transformadora: parar de reagir automaticamente. Quando você perceber que está prestes a repetir um padrão, respire fundo e observe a situação como um espectador. Isso cria uma pequena brecha entre o pensamento e a ação, permitindo que você escolha um novo caminho, ao invés de seguir no piloto automático. Mas existe um método ainda mais profundo para reprogramar sua mente e sair do ciclo da autossabotagem. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo conceito: o poder da observação consciente. Se você pudesse simplesmente observar seus pensamentos sem se identificar com eles, como um espectador que assiste a um filme, sua vida mudaria drasticamente. Parece simples, mas essa é uma das técnicas mais poderosas para reprogramar a mente e moldar uma nova realidade. A maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo a tudo o que acontece sem nem perceber. Sentimentos de raiva, ansiedade ou frustração surgem, e imediatamente nos identificamos com eles, como se fossem verdades absolutas. Mas a verdade é que você não é seus pensamentos. Você não é sua raiva, não é sua insegurança, não é seus medos. Você é aquele que observa tudo isso acontecer. E aqui está o segredo. Quando você observa algo sem reagir, sem julgar, esse algo perde força sobre você. Para entender isso, imagine que sua mente é um rio. Os pensamentos são como folhas sendo carregadas pela correnteza. Quando você se identifica com um pensamento, é como se mergulhasse no rio e fosse levado por ele. Mas se você apenas observar a folha passando, sem tentar segurá-la, ela simplesmente seguirá seu caminho e desaparecerá. Essa prática é chamada de observação consciente, e ela tem o poder de dissolver crenças limitantes sem esforço. Ao invés de tentar lutar contra padrões negativos ou forçar uma mudança, você simplesmente os observa, permitindo que se esgotem por conta própria. Estudos em neurociência mostram que quando observamos nossos pensamentos sem reagir emocionalmente, nosso cérebro cria novas conexões neurais, permitindo que padrões antigos sejam desconstruídos. Isso significa que, ao invés de reforçar um pensamento negativo toda vez que ele surge, você pode simplesmente vê-lo como ele é: um pensamento passageiro sem poder real sobre você. O grande mestre espiritual Eckhart Tolle descreve essa prática da seguinte forma: se você observar a mente com atenção, perceberá que há um padrão automático operando. Mas no momento em que você se torna o observador, você já não é mais o padrão, e sim a consciência por trás dele. Isso significa que, ao observar um pensamento sem reagir, você se torna livre dele. Ele pode continuar surgindo, mas sem o combustível da sua identificação, ele enfraquece e, com o tempo, desaparece. Agora experimente isso por um instante. Feche os olhos e observe seus pensamentos como se fossem nuvens passando no céu. Não tente mudá-los, não tente afastá-los. Apenas observe. Veja como eles surgem e desaparecem. Esse simples exercício pode parecer insignificante, mas sua repetição constante tem um impacto profundo na mente. Aos poucos você começa a perceber que não é escravo dos seus pensamentos. E mais do que isso, quando você para de reagir, sua energia começa a se alinhar naturalmente com novas possibilidades. A realidade externa começa a mudar, porque dentro de você não existe mais o mesmo condicionamento inconsciente que antes criava barreiras. Essa prática é um primeiro passo essencial para acessar o próximo nível: a reprogramação ativa da mente. Porque além de dissolver padrões antigos, você também pode instalar novas crenças que te levem exatamente para a realidade que deseja viver. E é isso que vamos explorar agora: como usar a autossugestão para moldar conscientemente sua realidade. A essa altura, você já entende que sua mente subconsciente está constantemente moldando sua realidade com base nas crenças que você carrega. Mas a grande questão é: se sua mente pode criar uma realidade limitante, ela também pode criar uma realidade expansiva? A resposta é sim. E a ferramenta mais poderosa para isso é a autossugestão. Autossugestão não é apenas repetir frases positivas mecanicamente. Não basta dizer "eu sou rico" se no fundo você sente que isso não é verdade. O subconsciente não responde às palavras em si, mas sim às emoções e ao estado mental que as acompanham.
Por isso, a reprogramação da mente exige mais do que apenas afirmações vazias. Ela requer envolvimento emocional, consistência e uma conexão real com aquilo que você deseja criar. A neurociência já demonstrou que nosso cérebro tem uma capacidade impressionante chamada neuroplasticidade, que é a habilidade de formar novas conexões neurais e redes de pensamento. Isso significa que, independentemente do que você tenha acreditado até agora, é possível instalar novas crenças que guiem sua vida para um novo destino. Estudos mostram que quando você repete uma ideia com forte carga emocional e imaginação vívida, seu cérebro começa a aceitá-la como real, e isso afeta diretamente sua percepção e comportamento. Se você deseja reprogramar sua mente para uma nova realidade, precisa alimentar seu subconsciente com sugestões consistentes, carregadas de emoção e convicção. Pense no seu subconsciente como um solo fértil. Se você plantar sementes de medo, escassez e dúvida, é isso que crescerá. Mas se você plantar confiança, prosperidade e autovalorização, esses serão os frutos que colherá. Agora, observe sua vida. Quais crenças você tem nutrido sem perceber? A repetição de pensamentos como "eu nunca tenho dinheiro suficiente", "tudo na minha vida dá errado", ou "eu sempre sou rejeitado", são formas involuntárias de autossugestão negativa. Seu cérebro escuta essas afirmações e, sem questionar, começa a materializá-las como verdades. Se você quer mudar sua vida, precisa mudar as mensagens que está enviando para sua mente subconsciente. A chave para a autossugestão eficaz está em três elementos fundamentais: repetição, emoção e visualização. Repetição, porque seu cérebro aprende por insistência. Emoção, porque o subconsciente absorve aquilo que é sentido intensamente. E visualização, porque imagens têm um impacto muito mais forte do que palavras isoladas. Se você quer reprogramar sua mente para a abundância, por exemplo, não basta apenas dizer "eu sou próspero". Você precisa se ver como uma pessoa próspera, sentir essa prosperidade como se já fosse real e repetir essa sensação todos os dias. A prática da visualização, utilizada por atletas de elite e grandes líderes, é um dos métodos mais poderosos para transformar crenças e preparar a mente para novas possibilidades. E aqui entra um detalhe essencial. O subconsciente não distingue imaginação da realidade. Se você fecha os olhos e visualiza algo com intensidade suficiente, seu cérebro ativa as mesmas áreas que seriam acionadas se aquilo estivesse realmente acontecendo. Isso significa que, ao repetir mentalmente uma nova realidade, sua mente começa a se reorganizar para fazer dela um fato. Mas por que muitas pessoas falham ao tentar usar a autossugestão? Porque fazem isso sem presença, sem emoção, sem consistência. Dizem frases positivas sem realmente acreditar nelas, sem sentir o impacto daquilo dentro de si. E sem um envolvimento verdadeiro, o subconsciente não absorve a nova programação. Agora experimente. Feche os olhos e pense em algo que você deseja profundamente. Pode ser sucesso, amor, segurança, saúde. Imagine-se já vivendo essa realidade. Sinta a emoção dessa conquista como se já fosse sua. Repita uma frase que afirme essa realidade e perceba a diferença entre simplesmente falar e realmente sentir. A reprogramação mental não acontece do dia para a noite, mas funciona como a construção de um novo caminho. No começo, sua mente tende a resistir, porque está acostumada com os velhos padrões. Mas quanto mais você persiste, mais o subconsciente aceita essa nova verdade. E quando isso acontece, a realidade externa começa a responder à nova vibração que você emite. A realidade que você deseja já existe como possibilidade, mas só pode se manifestar quando sua mente está alinhada com ela. Quando você acredita, sente e vive essa nova realidade dentro de si, o mundo ao seu redor se reorganiza para refletir essa mudança. E é exatamente isso que veremos agora. Como o mundo externo espelha perfeitamente a sua consciência interna e como pequenas mudanças na mente podem criar transformações gigantescas na sua vida. Se você mudar sua mente, sua realidade mudará com você. Essa ideia pode parecer abstrata, mas quando olhamos para os princípios que governam a mente e a forma como a realidade se manifesta,
percebemos que o mundo externo funciona como um espelho do que acontece dentro de nós. Tudo o que você vê ao seu redor, suas experiências, seus relacionamentos, seus desafios e conquistas, é um reflexo do estado interno da sua consciência. Isso significa que não são as circunstâncias que determinam sua vida, mas sim a forma como você as percebe e responde a elas. Duas pessoas podem passar exatamente pela mesma situação e sair dela com aprendizados e resultados completamente diferentes. Isso acontece porque cada uma delas enxerga a realidade a partir das lentes que carrega internamente. Quando você muda a maneira como se vê e o que acredita ser possível para si, o universo começa a responder de forma diferente. Pequenas mudanças internas criam ondas de transformação externa. Se você acredita que o mundo é um lugar hostil e difícil, sua mente filtrará informações para confirmar essa crença. Mas se você reprograma essa visão e passa a enxergar oportunidades, abundância e crescimento, sua realidade começará a refletir isso de volta para você. A ciência comprova esse fenômeno. O efeito de expectativa, também conhecido como efeito placebo, mostra que nossas crenças têm o poder de alterar resultados físicos e psicológicos. Pacientes que acreditam estar recebendo um medicamento eficaz frequentemente apresentam melhoras, mesmo quando, na verdade, estão apenas tomando pílulas sem substância ativa. Isso prova que a mente não apenas interpreta a realidade, mas também a molda ativamente. Se isso acontece em um nível biológico, imagine o impacto que suas crenças têm em toda a sua vida. Se você acredita que é capaz de conquistar algo, seu subconsciente começará a trabalhar para encontrar caminhos, oportunidades e conexões que reforcem essa crença. Mas se você acredita que nunca será bem-sucedido, sua mente inconscientemente evitará qualquer situação que possa provar o contrário. Agora olhe para a sua vida. O que ela está refletindo para você? Se existem áreas em que você sente que está bloqueado, pergunte-se: que crenças estão sustentando essa realidade? O mundo apenas reflete a energia que você projeta. Quando você muda, tudo ao seu redor se reorganiza para se alinhar com essa nova versão de você. Isso pode parecer sutil no início, mas com o tempo, você perceberá que pequenos ajustes na sua percepção criam efeitos gigantescos na sua realidade. Agora que você entende esse princípio, a grande questão é: você está pronto para assumir o controle da sua consciência e criar a realidade que deseja viver? Se você chegou até aqui, algo dentro de você já começou a despertar. Agora você sabe que o mundo não acontece para você, mas através de você. Cada pensamento, cada crença, cada emoção que você cultiva internamente está desenhando sua realidade externa. E isso significa que você tem um poder imenso, muito maior do que talvez tenha imaginado até agora. No próximo vídeo vamos mostrar como você pode desenvolver ainda mais a sua mente e como estabelecer uma rotina diária de ações rápidas para ativar o seu cérebro e receber a abundância. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 4 pessoas. Não deixe de nos seguir e deixe um like para mostrar ao seu subconsciente e ao algoritmo que você está em uma frequência de sucesso constante. Até o próximo vídeo.